Bem, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande tê-los todos aqui. Ana Beatriz, Ana Júlia, Stephanie, Fernandinha, Gisele, Jennifer, Júlia, Laricinha, Leandra, Lívia, Pâmela, Sara, Thalita, Thiago e todos os demais que vão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Nós seguimos com o estudo das provas, né? Nós já vimos as provas principais previstas no Código de Processo Penal, a gente já falou sobre prova de interrogatório, prova de testemunhal, prova pericial. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as provas e meios de obtenção de prova previstos, disciplinados, tratados, organizados na Lei 12.850, a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado no Brasil. A gente vai... Eu vou usar uns slides, e eu depois vou disponibilizar esse slide no AVA. Eu não disponibilizei ainda porque eles fazem parte, são 50 e tantos slides de um curso que eu ministrei ano passado na SMEC, na Escola da Magistratura, que foi sobre crime organizado. Então foi um conjunto bem grande de temas, foram 2 dias, né, para vocês terem ideia, foi quinta-feira o dia todo, sexta-feira o dia todo, e aí eu vou usar parte dos slides, mas depois eu vou, eu repito, eu não carreguei o arquivo todo no AVA, porque ele trata de temas que não estão na nossa aula, mas eu vou separar os slides que eu vou usar com vocês aqui e disponibilizo lá no AVA para que vocês tenham esse acesso, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Primeiro, 2 breves explicações. Quando a gente fala de crime organizado, apesar de nós já termos na legislação penal e na legislação processual penal referências anteriores, havia uma lei da década de 90 que tratava do tema, e havia indicação sobre o crime organizado, Jennifer, em outras leis, como a Lei dos Crimes Hediondos, entre outras. A Lei 12.850, ela representa um marco muito importante no enfrentamento do crime organizado no Brasil. Por quê? Porque ela, de verdade, é a primeira lei que conseguiu disciplinar, tanto do ponto de vista penal quanto do ponto de vista processual penal, ela conseguiu disciplinar o que de fato é crime organizado e em que medida isso pode acontecer. Então, o que eu quero dizer é que a lei não é a primeira, no sentido formal, norma brasileira que trate ou que disciplinava efetivamente o enfrentamento do crime organizado, mas a lei anterior, ela era tão falha, ela era tão defeituosa, ela era tão lacônica, ela praticamente, Júlia, não dizia nada com nada. Então, a gente não tem nem como parâmetro de comparação uma com a outra. Repito, do ponto de vista formal, a Lei 12.850 não é a primeira lei de enfrentamento do crime organizado no Brasil. Porém, do ponto de vista material, ela, de fato, trouxe uma disciplina para a matéria muito distinta, muito diferente da que nós tínhamos antes. Ela conceituou o crime organizado, portanto, o artigo 1º da Lei 12.850, só não estranhe, porque às vezes eu repito aqui várias vezes no chat o número da lei, mas é porque os colegas que chegaram depois, né, eles só têm acesso ao chat agora. Então, repito, vocês estão vendo aí várias vezes escrito, mas é porque para ninguém ficar sem informação. Então, veja o que nos diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850.
Ele diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Essa é a primeira definição legal no Brasil de crime organizado. Nós tínhamos, repito, uma lei anterior sobre o crime organizado que não definia o que era organização criminosa. Aí o que nós fazíamos era o seguinte: existe um tratado que é a chamada Convenção de Palermo, que ela é uma convenção da ONU, uma convenção internacional, que disciplina internacionalmente o enfrentamento do crime organizado. E o Brasil tinha incorporado essa convenção no seu ordenamento jurídico, mas como decreto legislativo, ou seja, tinha uma natureza infralegal. Com a lei de 2013, essas lacunas, esses vazios, eles foram preenchidos. E aí a própria lei vai definir o que considera como crime. Então, veja, ele diz que crime organizado ou organização criminosa é um agrupamento, né, uma associação, uma reunião de pelo menos 4 pessoas, mas não só isso, que estejam estruturalmente organizadas dentro de uma divisão de atuações, de tarefas, de responsabilidade, com o objetivo de chegar aí à realização de algum tipo de crime, cujas penas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Esse é o conceito. Então, a primeira grande colaboração, o primeiro ponto relevante de destaque da Lei 12.850 é que ela definiu o crime organizado. Ela define de forma didática, vocês estão acompanhando aí no parágrafo 1º, ela define de forma didática o que nós vamos compreender como organização criminosa. Mas fora essa contribuição material, ela também definiu que instrumentos de prova e meios de obtenção de prova nós vamos poder utilizar para construir processos, para construir acusações que envolvam essa temática. Então, eu estou listando para vocês aí, nesse slide, quais são os meios de prova ou os meios de obtenção da prova que nós vamos poder utilizar no enfrentamento do crime organizado. Primeiro, eu queria diferenciar, né? Eu queria diferenciar para vocês só um registro. Esse slide aí, vocês estão acompanhando, é o que dispõe o artigo 3º da lei. Então, tudo isso aí está no artigo 3º. Mas deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses. Qual é a diferença, Ana, entre eu ter efetivamente um meio de prova e um meio de obtenção de prova? Qual é a diferença que nós temos aqui? O meio de prova é aquele que ele próprio traz a informação. O meio de prova é aquele que ele próprio vai trazer a informação. Por exemplo, como a gente viu na aula passada, a prova testemunhal e a prova de interrogatório, quando a gente viu na semana passada a prova pericial, é a própria perícia, o próprio depoimento da testemunha ou interrogatório que traz a informação para o processo. Isso é prova. Agora, existe uma outra categoria chamada meios de obtenção da prova. O que são os meios de obtenção da prova?
é um caminho, é um instrumento para que eu chegue até a informação. O meio de obtenção da prova, ele em si não é prova. Ele vai gerar, ele vai fazer com que eu chegue até a prova. É isso que a gente vai ter efetivamente no meio de obtenção da prova. Ele em si não é prova, ele conduz a prova. Rafael, me dê um exemplo de meio de obtenção de prova. O principal tema da aula de hoje, a colaboração premiada. Quando a gente fala de colaboração premiada, daqui a pouco nós vamos detalhar as características, ela é um acordo feito entre um investigado e membro dessa organização criminosa com a polícia ou o Ministério Público que permitirá o acesso a provas. Então, quando a gente fala de colaboração premiada, o que a gente está falando aqui é o seguinte, Felipe. Eu tenho na colaboração, Fernanda, o acesso às provas. As provas, aquilo que o juiz vai usar para julgar o processo, aquilo que o juiz vai usar para decidir o processo, são as provas que serão entregues pelo colaborador, Lara. O colaborador vai entregar documentos, vai entregar e-mails, vai entregar vídeos e fotografias, vai dizer onde é que está o dinheiro da corrupção, quais são as contas bancárias. Ele vai entregar, Larissa, uma série de provas. Ou seja, eu faço a colaboração para chegar até essas provas. A colaboração, ou seja, as informações que o colaborador prestar apenas falando, para a gente usar uma linguagem bem direta, elas não são prova. As provas, o que eu estou objetivando com a colaboração, o que eu estou visando com a colaboração, realmente é o resultado disso. Documentos, contratos e todo o resto. Então, esse pequeno parênteses é para a gente poder entender que essa lista aqui indicada no artigo 3º da Lei 12.850 é uma lista que efetivamente traz provas e meios de obtenção de provas. São coisas distintas. Todas elas importantes, todas elas super úteis no enfrentamento do crime organizado, mas são coisas distintas. Ele fala aí primeiro em colaboração premiada. Eu vou já detalhar a colaboração premiada. Não, a oitiva do informante, sim, nesse sentido poderia ser um meio de prova, porque ela não tem valor probatório, ela é meio indício, mas ela vai ser algo que vai gerar. Concordo contigo e está correto, Cássio. Muito bom, muito bem observado, por sinal, por você. Veja, a colaboração premiada, a gente vai já detalhar, ela é um acordo, como eu disse agora há pouco, feito entre um agente que praticou parte daqueles crimes realizados pela organização criminosa e o Ministério Público ou a polícia. E aí, através dela, eu vou ter a obtenção de provas. Também são outros meios de prova, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Eu estou falando aqui de gravações ambientais. Eu sei que aquelas pessoas vão se reunir num restaurante, e aí você pede e o juiz autoriza, porque aqui a gente está falando de sigilos de comunicação, e eu posso gravar, por exemplo, aquele evento. O que é a ação controlada? A ação controlada é o seguinte: imagina comigo, Júlia, Cássio, Thalita, que a polícia tem a informação de que uma pessoa vai sair de Fortaleza levando drogas para Sobral. Se a polícia faz a prisão aqui em Fortaleza, ela provavelmente nunca saberá ou terá muita dificuldade em saber quem seria a pessoa que recepcionaria, que receberia essas drogas em Sobral. Então, o que a polícia faz? Acompanha o deslocamento dessa pessoa, portanto, tem ali uma ação controlada, porque a polícia está observando, para que quando ela chegue em Sobral e entregue essas drogas a quem sejam lá seus recebedores, a polícia possa
prender todos e continuar e aprofundar as investigações. Então, a ação controlada, ela é esse elemento muito útil no enfrentamento do crime organizado, onde a polícia acompanha a entrega da propina, ela acompanha, por exemplo, a realização daquele deslocamento de armas, de drogas, de madeira, no caso de crimes ambientais. Então, a polícia está acompanhando para, neste acompanhamento, realizar a produção de mais provas, de mais informações e produzir um resultado mais efetivo. Inciso 4º, acesso aos registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5º, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. A gente já conversou sobre isso aqui na semana passada, aquela ideia de interceptar a conversa de alguém, realizar essa interceptação. E ele continua. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. 7º, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Vou já tratar dessa prova, que é a prova de infiltração de policiais ou de agentes policiais. 8º, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Esse inciso 8º, só uma curiosidade sobre ele, é algo que tem sido muito falado nos últimos anos, em vários contextos diferentes, que é a chamada ação interagências. Ação interagências. O que é esse inciso 8º? A cooperação entre instituições, entre institutos distintos, entre instituições diferentes, entre institutos distintos. Ou seja, que a Receita Federal, a Polícia Federal e o IBAMA trabalhem juntos. Se eu estou falando de uma organização criminosa que envolve, por exemplo, o crime de sonegação fiscal, sonegação tributária, que a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda do Estado, ou mesmo a Secretaria de Finanças do município, junto com as polícias, junto com o Ministério Público, trabalhem em conjunto. Então, isso aqui, repito, tem sido algo que tem se falado muito nos últimos anos, que é exatamente esse incremento da cooperação entre instituições diferentes. É uma cultura nova, havia uma resistência muito grande há uns anos atrás, porque cada instituição funcionava ali com uma lógica diferente, às vezes até mesmo acontecia, não era tão raro, por mais que pareça estranho, que as instituições uma desconfiava da outra, será que eu compartilhando informações com a outra instituição, ela não vai usar indevidamente aquelas informações ou divulgar indevidamente essas informações? Então, tem sido feito um esforço, por exemplo, o próprio Ministério da Justiça, desde governos anteriores, tem montado estruturas, até mesmo estruturas físicas, no Ministério da Justiça em Brasília, para, por exemplo, realizar operações coordenadas em todo o Brasil, com todas as polícias civis, que deflagram no mesmo dia. Vocês já viram pela imprensa isso, operações, por exemplo, contra a pedofilia, contra o narcotráfico, contra a corrupção. Então, há uma tendência, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, nessa cooperação institucional, nessas ações interagência. Então, esses são as provas, os meios de obtenção de prova, que a Lei 12.850, ela sinaliza. Qual é, e aqui só para fechar essa pequena introdução, qual é o ponto mais importante disso aqui? É que a lei, Cássio, não necessariamente criou novas provas. Interceptação telefônica já estava lá antes. O afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal já estava antes da lei. Mas a lei tem uma contribuição muito importante, Jennifer, que é o quê? É organizar, é sistematizar esse cardápio de ações, de provas,
de meios de obtenção que eu posso usar para o enfrentamento do crime organizado. Então, ela não inventa propriamente tudo isso, mas ela organiza e deixa muito à mostra esse cardápio. E outra coisa, ela realmente vai organizar melhor determinadas provas, principalmente a colaboração premiada. Porque a colaboração premiada, como vocês estão vendo aí, ela encontra na doutrina vários caminhos. A doutrina classifica a colaboração premiada de várias formas. Então, eu tenho na colaboração premiada apenas a figura da. Alguns entendem que colaboração premiada seria a delação premiada, que é só quando o réu entrega toda a galera do crime, a colaboração para revelar informações de organizações criminosas, uma colaboração preventiva. Imagina, por exemplo, um funcionário público que procura o Ministério Público e diz: olha, está se preparando uma ação contra o município. Eu estou fazendo parte disso, mas eu me arrependi e eu quero entregar o que vai acontecer. Seria um exemplo de colaboração preventiva. A colaboração para a localização de recursos financeiros, de ativos, e uma colaboração que já existia até no Código Penal. Ela estava prevista lá no artigo 159 do Código Penal, que era a colaboração para libertação, no caso da extorsão mediante sequestro. O Código Penal dizia que aquele colaborador, aquele sequestrador, para a gente usar uma linguagem direta, que colaborasse, né, para a libertação daquele sequestrado, ele tinha uma redução de pena. Mas antes de ouvir o Guilherme, eu queria só fechar uma ideia com vocês. Essa classificação que eu estou apresentando para vocês aí é uma classificação que a doutrina trabalha e tem uma importância, por exemplo, Cássio, Jennifer, Laricinha, para aqueles dentre vocês que estão antevendo, que querem, por exemplo, ao final do curso, escrever o TCC de vocês, a monografia de vocês, sobre colaboração premiada. Não, Rafael, eu quero escrever sobre colaboração. Nesse caso, seria importante você, por exemplo, trazer essas classificações, detalhar. Para a nossa aula, para fins mais práticos, eu quero que vocês saibam isso, mas o que me interessa mais na aula de hoje é o que a gente vai ver a seguir, qual é o tratamento que a lei deu para a colaboração. Explicando melhor o que eu estou querendo dizer, a doutrina fala de diversas dimensões de colaboração, mas para a gente, na prática do processo penal, na atuação prática do processo penal, o que interessa é o que a lei diz sobre colaboração. É isso que a gente vai ter que ter em mente, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Guilherme, pode perguntar, querido. Oi, aquela colaboração preventiva seria, no caso, o delator informar um sequestro que iria ocorrer? Seria um exemplo. Seria um exemplo. Assalto, ou seja, algo do tipo, né? Exatamente. Aquela organização criminosa que ela está preparando diversas ações, né? E imagina, por exemplo, eles roubaram um banco numa cidade, Guilherme. Já efetivaram aquele crime, já roubaram e etc. Só que eles estão preparando ações para roubar outras agências de outros bancos em outras cidades. E aquele colaborador entende que se arrependeu, não quer mais, e aí ele pode, por exemplo, realizar aí a colaboração visando evitar e colaborar que outros crimes não aconteçam e receber algum tipo de vantagem pela participação que ele tem naquele ato. Seria um exemplo disso. Tá? Mas, como eu disse, essa classificação é relevante, sobretudo para aqueles dentre vocês que têm esse desejo, ou visualizam aí esse desejo de, no futuro, escreverem sobre o tema no TCC, que é um tema, inclusive, que eu reputo bem interessante, é um tema bacana para vocês escreverem, mas hoje eu quero ver com vocês a parte mais prática, ou seja, o que a lei delimita, define em relação à colaboração. Veja o que nos diz aqui o artigo 3A da lei. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesses públicos. Então, o acordo de colaboração representa um
negócio jurídico processual e meio de obtenção, o que eu falei agora há pouco a vocês. Ou seja, na colaboração, aquele agente colaborador vai negociar com o Ministério Público, vai negociar com a polícia, essas duas instituições são legitimadas para atuarem como negociadores de uma colaboração, dizendo, olha, eu vou entregar estas provas e, em contrapartida, você me entrega essas vantagens. Entendam a colaboração premiada como um acordo. Acordo pressupõe o quê? Um encontro de vontades. Acordo pressupõe o quê? Que as partes desejem efetivamente colaborar e agir juntas. Então, a negociação se dá basicamente nesses termos. Eu digo que eu vou entregar as provas sobre os crimes X, Y e Z, porque as provas estão compostas por extratos bancários, comprovações de transferência bancária, de movimentação financeira, e-mails, contratos, ou seja, eu digo o que eu tenho para oferecer. O Ministério Público e a polícia me fazem as ofertas dele. Olha, Rafael, é o seguinte, por esses documentos, por essas provas que você está aí nos entregando, a gente consegue te oferecer, por exemplo, uma redução de pena. A gente consegue te dar um regime de pena mais benéfico. E aí começa a negociação. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso funciona. Mas veja, é por isso que a gente vai ver que a colaboração em si é um meio de obtenção da prova. Quais seriam, né, os benefícios que a parte vai ter direito? A colaboração premiada poderia ser o próprio perdão judicial, eu sequer tenho a ação penal contra mim, ou, né, redução de pena, ou aplicação de um regime prisional mais favorável. Eu posso negociar o seguinte, olha, tudo bem, minha pena vai ser a pena X, mas eu não quero cumprir no regime fechado, eu quero cumprir no regime semiaberto. Isso pode ser efetivamente negociado. Agora, tem que existir, por óbvio, uma espécie de proporcionalidade entre as provas que serão dali obtidas com as vantagens. Né? Não é à toa que a colaboração passa por etapas. Aqui deixa eu explicar logo como é que funciona a coisa. No primeiro momento, aquele agente colaborador negociará com o Ministério Público e com a polícia, com o Ministério Público ou com a polícia, ou é um ou outro, os termos da colaboração. Os termos da colaboração envolvem o que vocês estão vendo aí, redução de pena, mudança no regime prisional, até mesmo o não oferecimento da ação penal. Eles definem aqui, Guilherme, os termos dessa colaboração. Um diz, eu vou entregar tal coisa, e o outro diz, se você entregar, eu te dou tal benefício. Feita essa negociação, isso aqui é levado ao juiz. E o juiz vai verificar se os termos ali negociados estão em harmonia com a lei. O juiz vai verificar se há proporcionalidade, se o que o Ministério Público ou a polícia aqui estão oferecendo de vantagem, a lei autoriza que eles ofereçam, se as provas aqui que estão sendo prometidas são provas lícitas. Então, o juiz faz aqui um controle de legalidade. Se o juiz verificar que está tudo ok, o juiz homologa o acordo. Então, veja, primeiro existe a etapa da negociação, definindo-se o que vai ser entregue e o que eu vou receber. Veja, nesse primeiro momento, aquele colaborador não entrega prova nenhuma. Ele está dizendo o que ele vai entregar. Leva-se ao juiz, o juiz homologa esse acordo, se verificar que ele está em plena harmonia com os dispositivos legais, estando tudo ok, está tudo em harmonia, aí sim, uma vez homologado o acordo, o que acontece? A gente parte para a etapa mais prática e efetiva da colaboração, onde aquele agente colaborador aí vai sim entregar as provas que ele tem ali e trazer para o processo, trazer para a investigação
estas provas. Se tudo que ele disse que iria entregar, de fato ele cumpre, se ele de fato apresenta tudo isso, se ele de fato indica tudo isso, ele tem o direito de receber o que foi acordado. Então, é por isso que é tão importante essa etapa da homologação do juiz. Se eu realizo a homologação, aquilo ali representa que as partes agora estão vinculadas e se de fato, Ana, um entregar, o outro vai ter que fazer cumprir a sua parte. Portanto, se o colaborador entregou todo aquele acervo de provas que ele tinha se comprometido no acordo, no final, ele tem que receber aquilo que ele ajustou. Tá? Então, essa seria, de alguma maneira, a dinâmica geral. E, claro, a colaboração tem algumas características interessantes, porque, por exemplo, ela pode representar a mitigação do princípio da obrigatoriedade, porque, veja, nós vimos agora há pouco, ó, que eu posso ter aqui o perdão judicial. Como é que funciona isso? O Ministério Público pode negociar, dizendo, olha, eu não vou oferecer ação penal contra você. Se você me entregar realmente tudo isso aí que você está me prometendo, não vai rolar ação penal. Para isso, tem que existir esses requisitos. Ó. Ele não pode ser o líder da organização e ele tem que ser o primeiro a colaborar. Aqui, Jennifer, a gente consegue entender bem isso, né, Cássio? Reservou-se o prêmio maior, reservou-se aquela joia da coroa para aquele que é o primeiro a colaborar, porque a partir daí você vai desfazendo aquele nó da organização, e ele também não pode ser o líder, porque o líder tem em si um grau de responsabilidade maior. Então, o prêmio maior que você pode ter na colaboração é a não apresentação de uma ação penal, daí porque ele representa, para os efeitos práticos, uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, que, como vocês muito bem sabem, eu tenho que oferecer ação penal como regra geral. Mas, repito, esse é uma das possibilidades, é uma das vantagens, é um dos benefícios. Outros são redução de pena, um regime prisional distinto. Quais são os requisitos essenciais da colaboração? Primeiro, eu tenho que confessar tudo que eu falei. Tudo que eu fiz, na verdade. E aqui houve, há uns anos atrás, quando a lei veio, existia uma discussão muito grande, Larissa, sobre se isso seria constitucional ou não. Havia alguns, Ravena, Pedro, que diziam que no momento em que você exigia a confissão, Rômulo, isso representaria uma inconstitucionalidade, porque iria de encontro ao direito ao silêncio. Isso já foi perfeitamente superado na doutrina, na jurisprudência, por um raciocínio muito simples. Eu realizo a colaboração premiada se eu desejar. Eu não estou sendo obrigado a fazer o acordo. Eu não estou sendo obrigado a realizar esse acordo. Se eu quero fazer esse acordo, aí uma das condições, um dos requisitos que eu vou ter que cumprir é que eu não posso silenciar. Ou seja, quando eu realizo o acordo, eu estou sabendo, é por isso que uma das obrigações, um dos requisitos que a lei define é que o agente colaborador seja acompanhado de advogado, exatamente para que o advogado possa alertá-lo sobre essas características. Então, o que você vai ter ali é efetivamente a ideia de que, se eu estou aderindo a essa modalidade de meio de obtenção de prova, a esse acordo, se eu estou celebrando a colaboração, eu tenho ciência de que eu não posso permanecer calado, eu estou abrindo mão do direito ao silêncio. Então, o raciocínio, repito, é muito simples, porque, veja, a colaboração, ela é uma possibilidade. Estou dizendo, olha, se você quiser, faça esse acordo e você receberá algumas vantagens em relação a isso. Mas eu sei que, se eu fizer isso, eu tenho, efetivamente, que abrir mão de tudo. Falar tudo que eu sei. Paulo, eu já te respondo, eu só queria pegar o gancho aqui da pergunta do Cássio, que o Cássio faz uma pergunta muito interessante, bem ao encontro do que eu estou falando.
Professor, se descobrir que ele não confessou tudo, se desfaz o acordo, é possível. Então, se eu perceber que ele escondeu crimes, que ele não revelou tudo que ele sabia, Cássio, eu ia tratar disso daqui a pouco, mas a tua pergunta já me dá a oportunidade de tratar disso. O acordo pode ser desfeito, ou seja, eu vou cancelar, revogar o acordo, que veja, esse é um requisito essencial. Porém, veja só, Cássio e todos os outros, as provas que já tiverem vindo ao processo, nela permanecem. Então, eu fiz o acordo, o juiz homologou o acordo, o colaborador começou a entregar prova. Começou a entregar prova, essas provas vieram para o processo. Em determinado momento do processo, o Ministério Público percebe e consegue provar que o cara estava escondendo coisas, estava escondendo informações, escondendo documentos, escondendo bens, escondendo dinheiro. Aí ele revoga o acordo. Olha, o acordo está desfeito. Você aqui não fez a confissão como você queria e deveria. Mas as provas que vieram para o processo, que já estão encartadas no processo, elas ficam no processo e são perfeitamente válidas. O que eu quero dizer, Cássio, é que o agente colaborador, ele não pode dizer, estão desfazendo o acordo, pode me dar minhas provas de volta que eu vou embora. Não. O que veio para o processo, lá fica, mesmo que esse acordo seja desfeito. Tá bom? O Paulo diz o seguinte, professor, se o líder for o primeiro a fazer a colaboração, ele não terá o perdão, mas vai ter redução de pena. Exatamente. Porque o perdão, eu não posso aplicar nem ao líder e ele tem que ser o primeiro. Se ele for o primeiro, sendo líder, você identificou muito bem, Paulo. Ele pode fazer a colaboração, não é proibido que ele faça. Eu não estou vedando isso, ele tem a possibilidade de fazê-la. Ele apenas vai resolver por outros meios, receber outras vantagens. Tá? A colaboração tem que ter um componente da voluntariedade, da espontaneidade, tá certo? Ela tem que ser eficaz, porque eu tenho que entregar realmente e tenho que preencher os requisitos e circunstâncias objetivas que estão na lei. Como é que funciona aqui a formalização? Primeiro, haverá um relato da colaboração. E olha só aqui, Jennifer, você, quando for delegada federal, que for fazer essas colaborações, veja que eu vou indicar aqui os possíveis resultados. Por quê? A gente, como eu falei, primeiro eu faço os termos, levo para que o juiz homologue, e aí amanhã, efetivamente, você vai entregar. Então, a Jennifer negociou lá os termos da colaboração, colocou tudo isso no papel, levou até a Aninha, que é a juíza criminal, a juíza homologou, aí agora a gente vai partir para a entrega. Tem que ficar muito claro quais são as condições da proposta, tem que haver a aceitação plena pelo colaborador e pelo defensor, aqui é uma forma de garantir a ampla defesa, e esse acordo, olha que interessante, que foi uma coisa que foi se aprendendo. Aqui, Paulo, é muito interessante que a gente discuta isso. A lei veio em 2013, começou-se a fazer colaborações, vocês lembram, todo dia saía a notícia, na época da afinada Lava Jato, que a gente tinha uma colaboração lá diferente, etc. Mas as coisas foram sendo realizadas muitas vezes de uma maneira informal. Tanto é que a lei foi depois aperfeiçoada e alterada para dizer, olha, tudo que se negociar tem que estar ali escrito. Tudo tem que ser organizado dentro de uma lógica de positivação. Então, aqui eu tenho que documentar pela assinatura da polícia e dos agentes colaboradores. Portanto, é um ato formal. Para eu explicar de uma forma mais pedagógica, mais didática, imagine ali, Jennifer, que a gente está fazendo, Ravena, um contrato. É como se o agente colaborador e a polícia, ou o agente colaborador e o Ministério Público, estivessem ali a celebrar um contrato. Isso já é o que tem que ser. E aí eu tenho que formalizar, tenho que indicar isso. E, inclusive, olha que interessante, isso aqui é uma novidade que a lei trouxe em recente alteração em 2019, que é a possibilidade de você fazer constar no próprio acordo determinadas medidas de proteção para o agente colaborador, né, que ele pode ser necessário. Depois disso, vai ser firmado um marco de confidencialidade. E olha que interessante, a lei
trouxe, a partir de alterações feitas pelo chamado pacote anticrime, a possibilidade do juiz rejeitar essa colaboração. Diz, olha, isso aqui não está em harmonia, isso aqui está exagerado, isso aqui está desproporcional, então ele pode indeferir sumariamente essa homologação. Tá? Agora, eu queria a atenção de vocês para essa última possibilidade. Existe uma possibilidade de uma instrução prévia. O que acontece? O juiz pode dizer, olha, antes de homologar, eu queria ouvir o colaborador, só para saber se ele está sabendo do que está realizando aqui, das consequências disso. Ele pode fazer uma pequena instrução antes de realizar a homologação. Agora, veja aqui esse último ponto que eu estou destacando para vocês. Não celebrado o acordo, por iniciativa do celebrante, as informações não podem ser utilizadas. Então, se o celebrante, aquele que quer ser colaborador, desiste da colaboração antes da sua homologação, aquelas informações que, porventura, ele tenha apresentado já não são mais passíveis de ser utilizados. Cássio, eu vou voltar àquela tua pergunta, porque a gente precisa entender aqui o momento. Se ele desiste disso, antes da celebração da homologação, ele é como se nunca tivesse acontecido aquilo ali. É como se aquilo ali nunca tivesse sido realizado. Agora, se ele celebra o acordo, o juiz homologa o acordo, e depois percebe-se que ele estava ali escondendo alguma coisa, aí as provas ficam. Tá? Então, na fase preliminar, antes da homologação, pode haver a desistência, tanto pelos órgãos de segurança e do Ministério Público, quanto pelo agente colaborador, não há problema nenhum que haja aí uma desistência de parte a parte, e aí fica o dito pelo não dito, é como se nunca tivesse acontecido. Se eu homologo, começo a trazer as provas, e aí essas provas vêm aos autos, mesmo que depois eu revogue aquele acordo, a gente vai ter a manutenção das provas. Como eu falei já para vocês, todos os atos têm que ser acompanhados por advogado, tá? E se houver algum tipo de conflito entre a opinião do advogado e do colaborador que seja hipossuficiente, aqueles atendidos, por exemplo, da Defensoria Pública, eu devo nomear novo defensor. Aqui é o seguinte, o juiz poderá ouvir em sigilo o advogado e o colaborador. Esse artigo 7º-B trouxe, na verdade, o parágrafo 7º-B do artigo 4º trouxe algo que foi muito discutido pela doutrina, dizendo que são nulas as cláusulas que indiquem renúncia ao direito de impugnação da decisão homologatória. Antes havia, normalmente, uma cláusula dizendo o seguinte, olha, a gente está fazendo um acordo e você não pode nem contestar depois. Hoje não. Hoje, isso aqui que é reputado nulo, eu posso contestar, por exemplo, se eu perceber que eu fui enganado ou não tinha as informações plenas. Pode perguntar, Guilherme. Oi, se quando o acordo ele for homologado, restar comprovado que não teve o defensor constituído, o acordo é nulo e o colaborador vai ser prejudicado? Não, ele é anulável. Ou seja, se eu perceber que eu não tinha, tem-se entendido que eu posso nomear um advogado para que esse advogado possa decidir se aquele acordo pode ser mantido ou não. Eu faço uma ratificação da homologação posterior. Eu não preciso simplesmente jogar tudo fora, não. É possível que eu possa dizer, não, olha, na época que nós fizemos... o vice, então, né? É um vice-sanável, né? É um vice-sanável, exatamente, Guilherme. É um vice-sanável, exatamente pelo fato que você já percebeu, para não prejudicar o agente colaborador também. A ideia de ele ser assistido por advogado é para que ele tenha mais segurança de tudo aquilo que ele está fazendo. Mas eu também não posso ser radical a ponto de dizer, não, então eu vou anular tudo que eu fiz e ir acabar não recebendo os benefícios. A lei foi alterada, insisto, pelo pacote anticrime, que é essa lei de dezembro de 2019,
E hoje passou a prever expressamente, ó, que o sigilo é a regra. Então, o sigilo é a regra e só pode ser relativizado depois do recebimento da denúncia. Então, toda essa fase preliminar de negociação, a homologação do juiz e posterior entrega de provas, tudo isso vai ser em sigilo. Esse sigilo só pode ser quebrado depois que a ação penal já tiver sido materializada, depois que eu tiver já o recebimento da denúncia. Aqui eu trouxe algumas características e algumas questões que a gente precisa entender bem para a colaboração. Tem que haver a necessidade de homologação, mas o juiz, vejam só, o juiz tem que ter muita atenção no que ele está fazendo aqui, para que ele possa verificar apenas as questões formais. O juiz vai verificar apenas as questões formais. O que isso significa? Ele vai verificar apenas se aquele acordo, nos termos ali celebrados, nos termos ali fixados, atende aos requisitos da lei, atende aos requisitos definidos na lei. Ou seja, o que um está prometendo entregar e o que o outro está prometendo entregar estão em harmonia com a lei? Estão. Proporcional, adequado? Sim. Aí ele vai homologar. O juiz não deve se miscuir, ele não deve se meter demais nesse acordo, porque, veja, ele tem que resguardar sempre a sua imparcialidade. Então, os limites aqui são muito claros da atuação do juiz, né? A gente já falou sobre a questão do descumprimento, eu já tinha adiantado isso naquela pergunta anterior. Ele vai poder acumular isso com a confissão, ou seja, isso não anula que ele já tenha também a atenuante da confissão, e o valor probatório a gente já trabalhou. Vamos ver agora uma outra prova, um outro meio de obtenção de prova previsto, que é a infiltração de agentes policiais. A infiltração de agentes policiais, primeiro, olha que interessante, ela tem que ser precedida de uma autorização judicial. Ou seja, o juiz tem que autorizar que a polícia infiltre naquela organização criminosa aquele agente. Ele tem que fazer essa autorização, tem que existir uma autorização aqui prévia, né, do processo de infiltração. Então, não é uma decisão meramente da autoridade policial. Ele tem que levar isso até a autoridade vai organizar e autorizar, e ele vai saber que tem ali um prazo inicial de 6 meses, que é prorrogável. Quando ele termina essa infiltração, Thalita, aí ele vai produzir um relatório circunstanciado. Este relatório circunstanciado, de tudo que ele viu na organização, de tudo que ele vivenciou ali, de tudo que acompanhou, é a prova que será utilizada. Então, esse relatório circunstanciado acaba sendo o resultado concreto, tangível, daquela determinada infiltração. Nós temos aqui algumas dificuldades no uso dessa prova. É uma prova ainda pouquíssimo utilizada no Brasil, por uma série de fatores. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado no uso dessa prova, e é uma prova que exige um certo know-how muito específico, porque aquele agente criminoso, vejam só, ele está se inserindo, se infiltrando numa organização criminosa. Isso exige, efetivamente, do agente criminoso uma habilidade em vários aspectos, não apenas tem que se perceber o sotaque dele, né? Cada região do Brasil tem seus sotaques específicos, né? Sua forma específica de falar, mas não só isso. Hoje a gente tem um problema que é uma hiperexposição de todo mundo tem algum tipo de registro em rede social, na internet, então isso pode gerar uma situação de risco ao policial. Pô, já vi esse cara em algum lugar, vai ali no Instagram e encontra ali alguma coisa. Então, a gente tem efetivamente esses elementos, né?
Então, a gente vai ter um cuidado muito grande nisso. Agora, uma questão interessante é que a lei diz o seguinte: o agente poderá ser responsabilizado pelos excessos se não guardar a devida proporcionalidade. O que a lei trouxe aqui, Cássio, foi uma regra ampla e aberta, dizendo: olha, se o agente, durante a infiltração, tá? Se o agente, durante a infiltração, ele realizar atos criminosos e etc., eu vou ter ali o estrito cumprimento do dever legal, a não ser que ele extrapole isso e seja desproporcional. A lei não diz em que situações eu vou responsabilizar aquele agente criminoso, ela apenas traz aqui uma ideia geral. A princípio, se durante a prática criminosa ele tem ali que realizar algum tipo de crime, realizar algum tipo de ação criminosa, a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de não responsabilizá-lo. Ele estaria acobertado pela a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, a não ser que eu visualize que houve uma desproporcionalidade em relação àquela determinada situação. Então, se eu tiver aí uma figura desproporcional, ou seja, ele não precisava daquilo e foi além, aí ele sim terá responsabilidade criminal em relação a isso. Repito, ainda é uma prova pouco utilizada por essas dificuldades literalmente operacionais, né? São dificuldades. Imagine, aquele policial, ele vai estar infiltrado ali naquela organização durante 6 meses, no mínimo, prorrogável por mais 6 meses. Há um risco pessoal significativo, existe uma questão de um imenso risco pessoal, mas que pode produzir uma prova bastante contundente. Para nós finalizarmos, o que é que há de comum entre a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais? O que a gente pode extrair daqui de comum? Nós temos algo comum, que é o quê? Ambas são construídas com base na mesma lógica. Para que eu enfrente o crime organizado, eu preciso ter informações de dentro daquela organização criminosa. Há um ponto aqui de contato, um ponto comum, que são que é a ideia de que eu vou efetivamente ter ali informações de dentro. No caso da colaboração, é alguém que já pertence e quer sair. No caso da infiltração, é o caso de colocar um policial lá para que ele possa efetivamente trazer essas informações. Mas, repito, há um ponto de contato, digamos assim, entre eles dentro desse cenário. Tá claro? Dúvidas? Queridos, diga, Guilherme, pode perguntar. Oi, professor. É uma dúvida que eu sempre... Meu cachorro que estava aqui. É uma dúvida que eu sempre tive, que é o seguinte: se tiver um agente infiltrado, né, e ele cometer alguma ilegalidade no sentido de cometer algum crime para não ser descoberto, algo do tipo, né, ele não é punido porque ele tá fazendo essa encenação, assim, digamos assim, ele tá fazendo isso para não ser desmascarado. Deu para entender? Deu sim. E aí a regra, veja, a resposta a essa tua pergunta é uma pergunta interessantíssima, nessa linha, ou seja, eu tenho que verificar no caso concreto, se a gente vai ter efetivamente a construção de uma lógica de proporcionalidade. Eu vou ter que avaliar no caso concreto, Guilherme,
se aquela conduta realizada pelo policial naquele momento era proporcional, considerando as variáveis e circunstâncias que ele tinha ali. Ou seja, havia um risco pessoal para ele, se não fosse isso, ele teria algum tipo de situação. Vai depender sempre desse caso concreto. Então, Cássio, vamos imaginar que ou ele matava naquele momento, ou ele seria morto naquele momento. Aí ele teria uma proporcionalidade. Mas ele diz, olha, você precisa matar alguém para continuar aqui. Já não é mais proporcional, porque ele pode simplesmente sair e deixar aquela infiltração. É por isso que vai depender muito das circunstâncias específicas. No caso, seria Só estado para de concluir, cidade? não, seria estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque eu não estou permitido pelo juiz, então eu estou diante de uma outra excludente de ilicitude. Eu estou no estrito cumprimento do dever legal, porque eu estou atuando ali com o dever de ser policial. Entendi. Entendeu? Mas aí sempre vai depender desse tipo de consequência e principalmente das características específicas. E aí, Cássio, não vai comprometer a prova, pode trazer uma responsabilidade criminal para ele, né? E aí vai, dentro dessa questão, a possibilidade concreta disso. Mais dúvidas? Queridos, um ótimo resto de semana para vocês, um excelente final de semana, tá bom? Amanhã, como sempre, eu gosto de desejar um feliz final de semana e passo para também dar uma dicasinha de filme, mas eu queria só, mais uma vez, eu já coloquei aqui outras vezes, mas não custa colocar de novo, só o link do nosso grupo lá de WhatsApp, para quem não aderiu ainda, tá bom? Fica aí o link. Um ótimo resto de semana. Até semana que vem, se Deus quiser.